Seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos aprender espanhol com Will Smith. Então vamos para o vídeo onde ele concede uma entrevista, né? E ele não fala em todo o tempo em espanhol, mas vamos pegar as partes, né? As estruturas por ele falado em espanhol e vemos se ele conseguiu ser fluido e o que nós podemos aproveitar dessas frases já prontas para aplicar em nosso dia a dia. Vamos ouvir aqui o Will Smith falando em espanhol. Duração aí de 1 minuto e pouco, porque eu editei o vídeo. Hola, gracias. Estou muito contento de estar aqui. É minha primeira vez aqui em Argentina e me encanta Buenos Aires. Fuimos a partido de polo. Okay. Necesito practicar más. No, está muy bien. Muy bien. Gracias. La natividad, el partido de polo con la natividad y me encanta la comida aquí. Tomé Malbec. Tomé Malbec y ¿Te gustó? mate. Sí. Mate. Estoy muy contento de estar aquí en San Telmo, el gran barrio de tango. Y las mujeres de Buenos Aires son muy inteligentes. Sí. Hace 5 días y trabajé en la calle ayer y la gente son muy fantástico y quiero decir gracias a la gente y estoy listo. ¿Sí? Muy nervoso. No Okay. estás nervioso, Okay. está perfecto. Mi corazón. Muy bien. Mi corazón. Es Buenos Aires que te haces. No quiero que sean estúpido. No estás sonando estúpido. Okay. Está perfecto. Então você acabou de ver aí a entrevista que ele concedeu, né? Ele não fala toda a entrevista em espanhol, mas as partes interessantes que eu trouxe aqui. Então vamos seguir aqui, vamos ver a primeira frase falada por ele. Ele diz assim: estou muito contento de estar aqui, essa é minha primeira vez aqui na Argentina e me encanta Buenos Aires. E agora a gente vai ver um erro aqui. Estou muito contento de estar aqui. Foi omitida essa partícula. Nós, quando construímos essa frase em espanhol, basicamente a mesma coisa em português. Estou muito feliz de estar aqui, certo? Então, é fundamental e essencial essa partícula. E aí, utilizou a construção com o verbo estar, da qual em português nós utilizamos o verbo estar para apresentar estado de ânimo. No caso, ele está feliz. E aí, eu digo em espanhol, estou contento. Mas aí ele aplicou o termo muy, para dar um sentido ainda de intensificar ainda mais essa felicidade por ele estar ali na Argentina e somente concedendo aquela entrevista. Então aqui você já tem uma frase estruturada que você pode utilizar para aplicar em diversas situações. Estou muito contento ou simplesmente estou contento, que equivale a estou feliz ou estou muito feliz. Lembrando que contento é variante, se for mulher, estou muito contenta, certo? A seguinte frase é: essa minha primeira vez aqui na Argentina. O certo seria essa es, com o verbo ser, o verbo é. Essa é a minha primeira vez aqui na Argentina. Então, novamente, aqui ele omitiu. A gente percebe que ele está bem nervoso no decorrer da entrevista e há momentos que ele não consegue ser fluido no pensamento que ele quer transmitir, porque justamente o seu vocabulário ele é muito reduzido. E aí nós temos aqui duas estruturas prontas, a qual nós já podemos utilizar para empregar em diversas situações. Por exemplo, estou muito contento de estar contigo, estou muito contento de estar aqui, e dentre outras situações. Essa é minha primeira vez. Então, minha primeira vez, tá certo? Essa partícula essa, nós utilizamos para designar, demonstrar alguma coisa, tá certo? Então, ele está usando essa partícula para demonstrar que ali na Argentina é a sua primeira vez, certo? Está conhecendo aquele país. E por último ele diz: me encanta Buenos Aires. Essa estrutura me encanta equivale eu adoro, eu gosto. Encantar é o sinônimo de gostar. Tanto gostar como encantar nós utilizamos para designar algo que nós gostamos. No caso ali ele utiliza para dizer que
ele está adorando, que ele adora Buenos Aires, né? Mas eu posso utilizar para comida, por exemplo. Me encanta el chocolate, né? Eu gosto do chocolate, por exemplo. Me encanta viajar. Eu gosto ou eu adoro viajar. Então, temos 3 estruturas. Estou muito contento. Mi primeira vez, sempre que aquilo ali que você esteja fazendo, seja uma viagem ou algo, ou outro tipo de aventura, de ação, você utiliza essa estrutura, mi primeira vez. E me encanta quando eu quero se referir que eu gosto de fazer alguma coisa, ou por eu estar em determinado ambiente. E aqui eu apresento a vocês o verbo ser no presente do indicativo. Eu sou, eu sou. Tu eres, ele é, tu és, ou você é, no sentido informal. Ele, ella, usted es, ele, ela, você ou o senhor é, nosotros ou nosotras somos, vosotros ou vosotras sois, ellos ou ellas son. Nós somos, né? Vós ou vocês são, eles, elas são. Lembrando que no feminino nós temos o nosotros, né? Nós temos a forma feminina, certo? E aí nós dizemos, só que traduzindo para o português, dizemos nós. Vamos conhecer agora o verbo estar. O verbo estar nós dizemos no presente, eu estou, tu estás, ele, ella, usted está, ele, ela, você ou o senhor está, nosotros ou nosotras estamos, vosotros ou vosotras estáis, ellos ou ellas están. Então, tendo a forma feminina para nosotros e vosotros, quando traduzido é nós, vós ou vocês, né? Vosotros estáis ou vocês estão. Porque no dia a dia nós não utilizamos essa é muito incomum, pelo menos para mim. Só se for no sentido muito formal. Vou dizer, vós estáis, né? A gente utiliza em substituição, vocês estão. Vamos seguir aqui. E aí, logo em seguida, ele diz assim, fuimos a um partido de polo. Necesito praticar mais. Vamos ouvir de novo isso aqui. Fuimos a un partido de polo. Let me see. Okay. Necesito practicar más. No, está muy bien. Fuimos a um partido de polo. Equivale ao nosso fomos a um partido de polo. Isso é o verbo ir, certo? E observa que ele vem com a partícula a, porque quem vai a algum lugar. Então, por exemplo, fuimos al colegio, fuimos a la iglesia, fuimos a la farmácia, tá certo? E eu destaquei aqui para vocês outra possibilidade de passado, porque o fuimos é o passado do verbo ir. Hemos sido. Hemos sido nada mais é do que uma locução verbal, né, perifrasis, como dizemos em espanhol. E aí eles servem para indicar uma única ação. Mas ele é utilizado também no sentido passado, mas para indicar um passado recente. Então é comum o verbo, a maneira fuimos ou hemos sido. A diferença gramaticalmente é que hemos sido utilizamos para fazer referência a um passado recente. E que traduzido seria exatamente assim, fomos a uma partida de polo. Partido é uma partida, ou seja, um campeonato, uma disputa. Polo é o esporte, né? Onde são dois times oponentes, né? Eles disputam em cavalos com um taco e uma bola, onde eles têm que fazer pontos num time oponente, certo? Não sei se isso é comum em outros países, mas na Argentina, polo é comum, esse tipo de prática esportiva. E aí eu gostaria de destacar para vocês a seguinte frase, que ele fala, necessito praticar mais. Necessito, vem do verbo necessitar, eu necessito. Observa que ele não diz assim, eu estou, nós fuimos, eu necessito, porque não existe uma regra a qual nos diga que é obrigatório o uso dos pronomes. Isso vai de pessoa para pessoa, de falante para falante, tá certo? E aí necessito, o verbo já diz a quem está se referindo na oração. No caso, eu necessito. Praticar. Praticar equivale a praticar, mas acentuado significa mais, tá certo? E aí o verbo precisar em português não existe no espanhol. Então sempre que traduzimos do verbo necessitar, eu posso traduzir para necessito ou preciso, certo? Em
português, tá certo? Mas eu quero destacar aqui o verbo praticar, que significa praticar em português. Mas também existe o verbo platicar. Nós vamos ver agora aqui a diferença entre um e o outro. O verbo praticar nós utilizamos de uma forma genérica para diversas situações, por exemplo, para praticar uma leitura, um esporte, certo? Praticar até mesmo uma conversação, né? Aprimorar ali a capacidade de ouvir, de falar, aperfeiçoar mesmo, né? Talvez praticar uma escrita. Só que o verbo platicar nós utilizamos unicamente para conversação. Veja o primeiro caso aqui. Necessito praticar um deporte. Preciso praticar um esporte, certo? Mas no verbo platicar ficaria assim: tomaremos um café e platicaremos sobre nossos projetos. Tomaremos um café e conversaremos sobre nossos projetos. Então, nós utilizamos o verbo platicar justamente nesse aspecto, mas praticar de forma genérica, certo? Sigamos aqui. Mas antes vamos ouvir novamente ele falando essa frase. Fuimos a partido de polo. Necesito praticar más. Está muy bien. Fomos a um partido de polo, fomos a uma partida de polo, ou hemos sido, que equivale a fuimos, né? Fomos a uma partida de polo, e aí ele não consegue ser fluido e olha para o amigo que está ao lado e diz assim: preciso praticar mais. Seria a tradução. E aí ele diz assim, fuimos a um partido de polo. Aqui novamente, repetindo a frase anterior, só para destacar esse uso dessas partículas, mas com acento e mas sem acento. Por que mas com acento? Nós utilizamos para soma, quantidade e intensidade. Enquanto que mas sem acento, que pero é sinônimo de mas, é contrariedade, contraste e oposição de ideias. Então, se você utilizar mas e pero, vai dar o mesmo sentido, certo? Mas, diferentemente do primeiro exemplo, é para quantidade e intensidade. E soma. Vamos ver aqui exemplos. Eu queria passar mais tempo na cidade. Ou seja, eu queria passar mais tempo na cidade. Ele está dando ideia aqui de acrescentar, certo? De somar mais dias ao período que ele está passando naquela cidade. Ele perdonou, mas nunca olvidará o que ele hizo. Ou ele o perdonou, pero nunca olvidará o que ele hizo. O que significa isso? Ele o perdoou, mas nunca esquecerá o que ele fez. Ou seja, ele teve a ação de perdoar, mas aqui, quando aplica esse mas ou pero, dá um sentido de contrariedade. Ele perdoou, mas ele nunca vai esquecer o que ele fez. Então, essa é a diferença, tá certo? Entre mas e pero. Mas acentuado no sentido de soma, de aumentar, de intensificar, né, de quantificar, enquanto que mas sem acento ou pero dá um sentido de contrariedade e opor-se à ideia anterior, certo? Vamos ouvi-lo novamente aqui. Fuimos a partido de polo. Necesito practicar más. No, está muy bien. Muy bien. Gracias. E aí, logo em seguida, Rodrigo Santoro diz assim: não, está muito bem. E o Will Smith vai e responde: es muy bien, gracias. Observe que o primeiro erro aqui de Will Smith o correto não é es muy bien, que significa, literalmente, traduzir seria é muito bem. O correto seria está muy bien, certo? Ele aplicou o verbo errado, é o verbo estar, que equivale a estar muito bem. Agora aqui eu quero trazer a diferença entre muito e mucho, porque vocês perceberam que tanto na fala de Rodrigo Santoro como de Will Smith, a palavra muito é utilizada. Vejamos aqui quando utilizar um e quando utilizar outro. Muito nós utilizamos para características, certo? Enquanto que mucho, quantificar, atribuir uma determinada quantidade a. Porque quando eu traduzo muito e mucho, dá um sentido de muito em português. Vejamos aqui, então, muito para características e mucho quando eu quero quantificar, quero contar, fazer uma contagem em relação a algo. Eu sou muito bonito. Observe que bonito é uma característica. Então, eu estou intensificando essa característica para a pessoa do discurso. Eu sou muito bonito. Eu, sou muito bonito. E aí eu tenho eres muito inteligente. Observa que inteligente é a característica. Eu estou dizendo que a pessoa com quem eu estou falando, ela é inteligente. Só que eu digo eres muito, intensificando a inteligência dessa pessoa.
Então, é nesse aspecto que nós empregamos o termo muy, tá certo? Quando traduzido, muito. E aí, mucho. Por exemplo, nós queremos muito dinheiro. Observa que eu posso contar dinheiro, né? Dinheiro é algo contável. Então, eu aplico o termo mucho, que vai dar esse sentido de quantificar, certo? De contar determinada coisa. E quero muito ser feliz. Então, observa que eu quero ser feliz, eu quero quantificar, certo? Essa felicidade. Vamos novamente ouvir essa parte, certo? No, está muy bien. Está Muy bien. Gracias. Então seria, não, está muito bem. E aí ele diz, o correto seria, né? Está muito bem, obrigado. Gracias, em espanhol, significa obrigado ou obrigada. E aí logo em seguida ele diz assim, la actividad, partido de polo con la actividad. E me encanta la comida que depois interrompido, ele diz tome Malbec. E aí Rodrigo Santoro logo em seguida diz assim, te gostou? Perguntando se ele havia gostado do que ele havia experimentado, degustado, né? E aí ele responde, ele continua no pensamento dele do que ele havia bebido, ele diz, mate, estou muito contento. Ele errou, ele diz, muito contento estar aqui, mas é de estar aqui. Novamente ele utilizou a mesma estrutura no início, certo? E aí você já reforçando, você já pode fazer uso dessa estrutura. Estou muito contente de estar aqui em San Telmo. San Telmo é uma cidade da Argentina, certo? Ou melhor dizendo, um bairro, né? Um dos bairros da Argentina. El gran barrio de Tengo, na verdade não seria Tengo, né? Ele quis dizer tango, de tango. E las mujeres, não seria mujeres, seria mujeres, são muito inteligentes. Então observa que o muy aqui está sendo empregado no sentido de intensificar as características. As mulheres são muito inteligentes. E estou muito contente de estar aqui em San Telmo. Então, la atividade equivale a atividade, com a diferença de pronúncia, né? Atividade. E esse D no final é como se a gente ele é mudo, a gente come aí a última letra, né? A gente esmaga o D, atividade. E aí, partido de polo, como já foi mencionado, é uma prática esportiva, né? Só que aí não ficou claro se ele quis dizer natividade ou atividade, certo? Não deu muito sentido a frase se eu colocasse é uma prática natalina, né? Natividade. E aí não ficou claro. Eu poderia traduzir com partido de polo como uma atividade, né? Eu botei entre parênteses ali como uma atividade. Que equivale, né, ao partido de polo como uma atividade, ou se ele quis se referir na atividade, um período de festa natalina, onde se pratica, né? Se comemora esse período religioso. E aí, em seguida, ele diz assim, ele interrompe a fala, lembrando que ele diz, me encanta la comida. Então, novamente, a expressão me encanta, que ele utilizou no início, percebe? E ele aplicou para dizer que me encanta Buenos Aires, eu gosto ou eu amo Buenos Aires, estou adorando Buenos Aires, ou me encanta la comida. Ele ia completar o sentido, só que não conseguiu formular. E aí, me encanta la comida, ou eu gosto da comida. É a tradução em português. O verbo tomar, certo? Está sendo empregado aqui no sentido de beber alguma coisa. Ele pode ser no sentido de tomar, pegar o objeto físico com as mãos, né? Ou no sentido de beber alguma coisa, um líquido, né? Água, um suco, um refresco. E aí está sendo utilizado no passado. E novamente ele suprimiu a partícula yo. Yo tomé. Simplesmente tomé. Tá certo? Isso vai muito de quem está falando. O verbo diz a quem realmente se está se referindo na frase. Tomé, do verbo tomar, que é tomar em português. Ele poderia também ter utilizado bebi. Bebi Malbec, certo? Que é do verbo beber. Então tem uma frase aqui, ó. Bebi um vaso de água. Tomé um vaso de água. Ou bebi ou tomei um copo de água. Logo em seguida, mas observa um detalhe. Rodrigo Santoro diz assim, te gostou? Utilizando o verbo gustar para perguntá-lo se ele havia gostado do que ele havia experimentado. Então, o verbo gustar, mas o verbo encantar são sinônimos, né? E são utilizados nesse aspecto. Sempre que eu quero fazer referência a algo que eu gosto, certo?
o que eu gosto de fazer, eu gosto de referência à comida, eu gosto de comer ou beber. Te gostou? Traduzindo seria, você gostou? Então, quando eu quero perguntar a alguém, você gostou? Te gostou? E aí ele diz assim, ó, já foi corrigida, né? Estou muito contento. Observa o seguinte, que Malbec é uma bebida, né? Alcoólica, é um vinho. E mate é um chá que aqui no Brasil nós chamamos de chimarrão. E logo em seguida ele diz assim, estou muito contento de estar aqui. Como já foi mencionado, ele está utilizando novamente a mesma expressão. E só corrigindo que ele omitiu o de novamente, né? E aí ele diz assim, el gran barrio de Tango, Santelmo, né? El gran barrio, não seria Tango, é Tango, certo? E barrio é bem parecido, né? A gente diz bairro, eles dizem barrio. O R sempre, independente se é 2 ou um R, se ele vem no início ou no final, é esse som marcante, barrio, a vibração da ponta no céu da língua. El gran barrio del Tango. Esse del equivale a do em português, tá certo? Então, Tango, o grande bairro do tango. Ou de tango, grande bairro de tango. E as mulheres são muito inteligentes. Novamente, o emprego da partícula muy para dar intensidade às características, no caso aqui das mulheres. Certo? E as mulheres são muito inteligentes. Vamos ouvir ele aqui de novo falando. La natividad, el partido con la natividad. Y me encanta la comida aquí. Todo me mata. Estoy muy contento de estar aquí en San Telmo, el gran barrio de Tango. Y las mujeres de Buenos Aires son muy inteligentes. Então, frases estruturadas, né? Me encanta, te gostou, eu gosto, né? Você gostou, estou muito contento, las mujeres são muito inteligentes, as mulheres são muito inteligentes, né? Tu eres muito inteligente, bebi ou tomei água, tomei um vaso de água. E aí ele diz o seguinte, hace 5 días y trabajé en la calle ayer, y la gente son muy fantástico. Y quiero decir gracias a la gente, y estoy listo. Observa que essas reticências é porque ele parece não construir bem o que ele quer dizer. Lhe falta vocabulário. Hace 5 días equivale a faz 5 dias. Quais são alguns exemplos que nós podemos utilizar com o verbo hacer? Por exemplo, que equivale a fazer, né? Faz. Hace 2 años que não viajo ao exterior. Faz 2 anos que não viajo ao exterior. Hace 4 semanas que não trabalho. Faz 4 semanas que não trabalho. Então você percebe que a partir de um verbo podemos formar novos padrões de frase e assim acaba enriquecendo o nosso vocabulário. Logo em seguida ele diz assim, trabajé en la calle ayer, que equivale a trabalhei na rua ontem. Então trabajé é o passado de trabalhar, trabalhar. Então yo trabajé, novamente ele omitiu a partícula yo para facilitar em sua comunicação. Calle significa rua, repete comigo, calle. E ayer significa ontem, tá certo? Sigamos aqui. E aí, em seguida, ele diz o seguinte. Aqui temos o verbo trabalhar, né? Como verbo trabalhar. Logo em seguida, ele diz assim, quiero decir gracias, né? Quiero decir equivale ao nosso quero dizer. Tá bom? E gracias a la gente equivale ao nosso obrigado às pessoas, ou obrigado a todo mundo, né? De forma mais informal de se dizer. Observe que ele diz assim, y la gente son muy fantástico. O correto seria, y la gente es muy fantástica, certo? Porque la gente é uma palavra feminina. La gente es muy fantástica. Por mais que se refira a uma multidão de pessoas, mas a palavra está no singular. La gente es. Quando eu traduzo, ela fica no plural, no português, mas ela está no singular. La gente
es muy, muy fantástica, certo? Seria fantástica o correto. Então, a tradução ficaria assim: faz 5 dias e trabalhei na rua ontem. Eu acredito que ele esteja se referindo às gravações do filme que foram feitas nas ruas da Argentina. E as pessoas são muito, muito fantásticas. E quero dizer obrigado a todas as pessoas. E estou listo. Estou listo equivale estou pronto, certo? O verbo estar, estou listo, pronto. Só que ele não conseguiu concluir o pensamento dele. Ele não conseguiu expressar. Vamos ouvir aqui novamente ele falando essa parte. Hace 5 días y trabajé en la calle ayer y la gente son muy, muy fantástico y quiero decir gracias a la gente y estoy listo. Ok, então, faz 5 dias e trabalhei na rua ontem. E as pessoas são muito, muito fantásticas. E quero dizer obrigado a todas, obrigado às pessoas, né? E estou pronto. Então, estruturas prontíssimas para a gente utilizar, né? Estou listo. Pense em uma situação em que você pode dizer que estou pronto. Estou listo para hacer determinada coisa, certo? Rodrigo Santoro diz assim, sim. No momento ali, quando ele vai dizer estou listo, ele não consegue expressar. Então ele se volta para Rodrigo Santoro e toca nele, né? E Rodrigo Santoro diz sim. Aí ele diz assim, muy nervoso, ou muy nervos, como ele diz em inglês. Rodrigo Santoro vai e responde, não, tu estás bien, tu estás perfecto. E o Smith diz assim, ok, mi corazón. E no final ele diz assim, não quero sonar estúpido. E Rodrigo Santoro, ele responde, Santoro dizendo assim, não estás sonando estúpido, estás perfecto. Vamos lá. Sí equivale a sim em português. Muy nervoso, não, muy nervioso é o correto em espanhol. Tá certo? Nervos é em inglês, que ele ia falando em inglês. Então, nervioso é nervoso em português. E aí, Rodrigo Santoro diz assim, não, tu estás bien, tu estás perfecto, no sentido de que, não, você está bem, você está se saindo ótimo. Embora eu tenha traduzido aqui, você está perfeito, é nesse sentido, que ele está se saindo bem, certo? No desenrolar ali da fala dele em espanhol. E aí ele diz assim, ok, mi corazón, e no final ele termina assim, não quero sonar estúpido. E a tradução seria, meu coração. Essa palavra mi é uma palavra que nós utilizamos para designar posse, certo? Como em português. Minha casa, mi casa. Meu dinheiro, mi dinero. Meu cachorro, mi perro, certo? E no final ele diz, não quero, novamente o verbo querer, ó, não quero sonar estúpido. Essa expressão, esse verbo sonar é soar, ou seja, parecer, certo? Que ele está sendo rude, ignorante, estúpido é o sentido, né? Da palavra aí, desses sinônimos. E aí ele tranquiliza, ele não está sonando estúpido. Certo? Então, vamos ouvir aqui ele novamente falando. Sí. Muy nervoso. Okay. Estás nervioso, Okay. está perfecto. Mi corazón. No quiero tu sound estúpido. No estás sonando estúpido. Okay. Está perfecto. Então, estruturas já prontas. Não temos que estar quebrando cabeça para tentar aprender palavra por palavra. Pega as estruturas que já estão prontas e aplique em diversas situações que você já pode utilizar no seu dia a dia. Quando alguém você está falando com você pode perguntar para ela, estou sonando estúpido? Ou seja, eu estou parecendo rude, ignorante demais, entende? Ou quando eu quero dizer que a pessoa está saindo bem, tu estás bien, ou tu estás perfecto. Você está saindo bem, você está ótimo. Pode continuar, estás perfecto. Vamos ver aqui a conjugação do verbo querer. O verbo querer diz assim, no presente indicativo, seria yo quiero, eu quero. Tu quieres, tu queres. Él, ella, usted quiere. Él, ela, você quer. Nosotros ou nosotras queremos. Nós queremos. Vosotros ou vosotras quereis. Vós ou quereis, né? Ou vocês querem. Ellos, ellas quieren. Eles ou elas querem. Só lembrando que o vosotros a gente substitui, né? Comumente a gente utiliza vocês querem, não vocês quereis, né? Vocês querem. E esse usted
é uma forma de tratamento. Dependendo da situação, ele pode ser traduzido como senhor ou como você, certo? Muitas vezes o tu quieres, ele é traduzido como você quer, no sentido informal. E às vezes usted é traduzido como você quer, no sentido formal da situação, tá certo? Vamos ouvir novamente, depois de termos trabalhado frase por frase, vamos ouvir agora e vermos se nós conseguimos identificar os erros ditos, né? E entender melhor o espanhol falado por ele, e observando os deslizes, né? Os pequenos deslizes, que não são tão graves assim, mas já nos serve para que possamos, quando nos apresentar e utilizar essas estruturas, usemos de forma consciente. Vamos ouvir aqui, novamente, para encerrar essa aula. Hola, gracias. Estou muito contente de estar aqui. É minha primeira vez aqui em Argentina e me encanta Buenos Aires. Fuimos a partido de polo. Okay. Necesito practicar más. No, está muy bien. Muy bien. Gracias. La natividad, el partido de polo con la natividad, y me encanta la comida aquí. Tomé Malbec. Tomé sí. Malbec Sí. y ¿Te gustó? mate. Mate. Sí. Mate. Estoy muy contento de estar aquí en San Telmo, el gran barrio de tango. Y las mujeres de Buenos Aires son muy inteligentes. Sí. Sí. Hace 5 días y trabajé en la calle ayer. Y la gente son muy fantástico y quiero decir gracias a la gente y estoy listo. ¿Sí? Muy nervioso. No, Okay. estás nervioso, Okay. está perfecto. Mi corazón. Muy bien. Mi corazón. Es Buenos Aires que te haces. No quiero to sound estúpido. No estás sonando estúpido. Okay. Está perfecto. Então você acabou de assistir novamente a entrevista, né? Espero que você tenha gostado dessa aula. E já te deixo orientação para que você pratique mais a escuta, né? Ouvindo mais entrevistas e outros meios de comunicação para poder aprimorar, aperfeiçoar, porque quanto mais você escuta, mais rápido vem a tua naturalidade de poder se comunicar melhor em espanhol. Então, já te peço que, se você gostou dessa aula, possa deixar seu like, compartilhar, se inscrever e nos vemos, deixar nos seus comentários suas sugestões e críticas e nos vemos na próxima aula de espanhol, certo? Vou ficando por aqui e até a próxima.